Muito bem, hoje no nosso Pode Mais, vamos falar da vitória da Chapecoense contra o Bahia fora de casa com mais de 26 mil pessoas na Arena Fonte Nova em Salvador. Vamos falar também de Chapecoense e CRB próxima terça-feira. Chapecoense em busca da sua primeira vitória em Chapecó na Série B do Brasileirão. E hoje comigo o Eduardo Florão. A gente vai comentar muito sobre a semana da Chapecoense e o que vem por aí nas partidas da Chapecoense na Série B. Lembrando que o nosso Pode Mais é oferecido pela Brahma Duplo Malte. Bramosidade é a cremosidade que só Brahma tem, distribuída pela ACB Bebidas para nossa região. E a gente está em todos os canais de streaming de áudio, no SoundCloud, também no Spotify. E você encontra os nossos links em nossas redes sociais, @canal Mais Esportes, Instagram, Twitter, Facebook. E você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. O Edson, com aquela, a gente começa e vamos resenhar muito sobre Chapecoense Bahia e também Chapecoense CRB. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah. Muito bem, e aí, Dudu, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Mais, meu parceiro de sempre aí. Eu vou ter que inventar alguma coisa tipo o baterista faz quando o vocalista anuncia na batera, fulano, e Um solo? daí quando você fala assim, hoje com o Eduardo Florão, eu meto um. Vai meter. Então pensa pro próximo episódio, possivelmente na quarta-feira da semana que vem. Vou fazer alguma coisa. É isso. E aí, Dudu, a semana mais leve pra quem torce pra Chapecoense e pra quem cobre a Chapecoense também. Chapecoense veio de uma derrota ruim pro Criciúma e onde ninguém esperava que pudesse acontecer uma grande vitória, aconteceu, que foi em Salvador. O negócio é sempre deixar a expectativa baixa com a Chapecoense. Não é? Acho que deixa baixa. Vai perder, tipo assim, CRB terça-feira que vem, vai perder. É em casa, né? Não ganha em casa, né? Vai perder. Não vai conseguir. Empate, eu assino o empate. Assina o empate. Porque daí quando a Chapecoense tá com a expectativa baixa, vai lá e é impressionante. É impressionante. E o Giovani falou, e a gente não concorda com o Giovani inteiramente, ele falou na nossa transmissão, na última terça-feira, que para ele a Chapecoense fez a melhor apresentação contra o Bahia. Eu acho, e você também falou no golaço aí na quarta-feira, que a melhor apresentação da Chapecoense foi contra o Vasco, eu também acho. Mas tá no top 3 aí. Sim. De apresentações memoráveis. Vasco, Bahia e Grêmio. Da Chapecoense nessa Série B. Né? Nessa ordem. Porque o contra o Novo Horizontino ganhou de 3-0, mas não fez uma grande partida, né? Isso. Então, foi um jogo mais arrastado, né? Eu acho que é isso aí, Vasco, Bahia e Grêmio. A gente pode colocar aí duas situações importantes. O Pablo, o lateral, e também o Kevin, dois jogadores que o Kevin entrou no decorrer da partida. É isso? Isso. O Pablo começou o jogo. O Pablo falhou no jogo contra o Criciúma, o Kevin falhou no jogo contra o Criciúma, mas ambos deram a volta por cima. O Pablo desde o início e o Kevin quando entrou. Sim. E mostra mais uma vez o quanto que o Fernando é um jogador importante para o time da Chapecoense. É muito bom jogador, né? É um jogador assim... Fazia tempo que eu não via um jogador tão regular na Chapecoense, regular pra cima, né? Ele é acima da média. Então, claro, e assim, daqui a pouco pode ser que não vire, né? Que não dê certo a carreira, mas eu acho muito improvável. O Fernando, muito em breve, vai estar jogando num grande clube do Brasil, até indo pra fora, excursionando aí pela Europa, porque é um jogador muito interessante, é um jogador muito seguro. Claro que tem muita coisa pra evoluir e isso vai acontecer naturalmente, né? Eu gosto aqui no podcast a gente tentar imaginar muita coisa também, o que poderia acontecer. Eu gosto do C, eu gosto do imponderável também. Você imaginou o Fernando naquele time de 2020? Porque hoje a Chapecoense tem suas limitações. Sim. Não táticas, mas técnicas, né? Até por causa do orçamento.
Mas imagina ele naquele time de 2020. Faria bem, né? Porque o que acontece? Um jogador, quando ele sobe da base, é difícil você colocar um jogador, porque muitas vezes ele não vai aguentar a pressão, né? Então é muito mais fácil você promover um jogador da base num time encaixado do que o contrário. Então ele provavelmente sobraria naquele time. Claro que tem o Alan Ruschel, que era a liderança, muito provavelmente... Por todas as situações, seria um jogador importante. Vamos lá, tira o Alan Ruschel. O Alan Ruschel não tava, né? Por futebol, Fernando... Esse Fernando aí ajudaria muito naquele time. Eu acho que é um time encaixado, né? Um time que começou encaixado o Campeonato Brasileiro da Série B. Muito encaixado. E foi encaixado até o final. Ganhou o título, obviamente. Mas o Fernando é um jogador acima da média. Eu acho que a Chapecoense vai fazer negócio com ele. Vai. Eu espero que não na metade do ano agora. Tomara que não também. Eu espero que não, sim. Se fizer um negócio agora na metade do ano, que seja para liberar só no final do ano. Sim. Mas é difícil, assim. Então, isso só vai acontecer se for para um clube do Brasil, né? Então, se for para um clube do exterior, por exemplo, daí os caras já vão querer ele no início da temporada lá. Então, é o mais... Que daí vai ser agosto, né? Isso. Daí é mais difícil, assim. Mas vamos torcer para que faça um negócio assim, vai na metade da temporada de lá, ou no ano que vem, né? Porque ele é jovem ainda, deixa ele maturando mais um pouco, então... Porque nesse jogo contra o Bahia, vários jogadores se destacaram. O Fernando foi um jogador regular. Do outro lado lá, o Pablo não comprometeu. A dupla de zaga foi muito bem. O Wagner foi muito bem, se redimiu de possíveis falhas aí no jogo contra o Criciúma. E a gente tá falando aqui falhas barra defensáveis, a gente não tá falando de frango, né? Pra deixar claro aqui, teve torcedor que, não, cara, o Wagner falhou, acontece, assim como o jogador de ataque falha, assim como o zagueiro falha, o goleiro também pode falhar. A diferença é que o goleiro rende em gol, né? O goleiro ele termina num resultado. Posição ingrata. Exato, mas a dupla de zaga foi muito bem. Eu acho que o Pablo Oliveira foi a grata surpresa da Chapecoense nessas últimas 2 semanas, 15 dias. Marcelo Oliveira subiu de produção. Thiago Real, pela primeira vez, e eu sou um crítico do Thiago Real em certas situações, pela primeira vez, eu acho que o Thiago Real foi acima da média, foi o que esperava-se dele, porque ele jogou numa posição difícil que não era dele. Quando o Perotti foi expulso, foi para centroavante, segurou a bola, conseguiu jogar com a arbitragem, conseguiu jogar com a malandragem, conseguiu jogar com inteligência. Acho que hoje o Thiago Real, ele é um jogador que eu consigo confiar no Thiago Real. Sim. Você joga nele também, ele é um cara confiável. E o Christian foi bem também, né? Foi, mais uma vez. E o Derek também. Então, assim, a Chapecoense teve um jogo acima da média. E aí a gente tá falando assim, mas o Derek e o Christian não... fizeram grandes jogadas no ataque. O Christian fez o gol, óbvio, né? Mas eles ajudaram muito na marcação, naquilo que o Chapecoense se propôs. Mas vamos lá, a jogada do gol foram 3 pessoas. O Léo cobrou a falta. O Derek dominou a bola. Uma bola difícil de dominar. Ele dominou a bola. Ele deu pro Thiago Real. O Thiago Real jogou na área. E o Christian fez o gol. O gol foi bem legal. Então a participação dos 3 atacantes 4, ali. né? 4 atacantes. O Perotti também, né? O Perotti também, porque o Perotti puxou no primeiro pau, né? Isso, exatamente. Assim, o gol, se você que tá nos ouvindo aí, dá um pause e vai ver o gol. E foi um gol trabalhado. O gol foi bem legal. Bem, assim, inteligente. Porque a Chapecoense colocou 4 jogadores na última linha. O Thiago Real pisou na última linha. Então tava 4 contra 4. E aí conseguiu arrumar o espaço pro cruzamento. E aí os 2 atacantes estavam no mano dentro da área, com o zagueiro e com o lateral. E aí os 2 anteciparam, né? O Perotti puxou pro primeiro pau, o Christian antecipou o zagueiro. Então, assim, foi um gol bem legal mesmo. É um gol o tipo de gol que eu gosto. E é um gol montado porque é o seguinte, quando você... Vamos colocar a narração do Giovani do gol? Qual que foi o erro? Vamos colocar a narração do Giovani do gol, então. Giovani Martinello, gol da Chapecoense contra o Bahia, o gol da vitória de Christian. Léo vai mandar essa bola pro campo de ataque, o capitão do Verdão bateu, atenção, mandou na frente, domínio do Thiago Real, cruzamento para área, ele toque de cabeça, é flecha! Flecha! Gol! Falta cobrada pelo Léo
no meio do campo. Cruzamento veio na medida. Christian! Parece rádio AM, né? Então assim, ó, pra você que ouviu agora e pode ver lá no @canal Mais Esportes, qual que foi o grande diferencial do gol e onde falharam os jogadores do Bahia e aonde a Chapecoense foi muito bem. A Chapecoense surpreendeu com a bola longa, ligação direta, mas a Chapecoense tinha 4 jogadores na última linha contra 4 jogadores do Bahia. Os volantes do Bahia não desceram para ajudar. Quando você fica no mano a mano, meu amigo, se você jogar a bola para a área, muito possivelmente os atacantes vão ganhar dos zagueiros porque são mais rápidos. E a ação do atacante ela é anterior à do zagueiro. O zagueiro ele reage a uma ação do atacante. Então, meu amigo, quando chega nessa situação, é muito difícil de parar um ataque. Seja ele qual for. E foi um cuidado que a Chapecoense teve, né? Com o Bahia. Porque várias vezes dava pra ver que a Chapecoense fazia uma linha de 5. O Christian descia até a última linha. Sim. Pra ajudar na marcação. O Derek nem tanto, mas o Christian descia com frequência, assim. Que era pra evitar superioridade, assim, várias vezes. E mesmo assim, o Bahia conseguiu colocar uma bola na trave com o Rodalega num cabeceio que foi uma jogada bem interessante, assim, porque ele conseguiu entrar nas costas. Eles giraram a bola, Isso, pegaram desprevenidos do outro lado. Entrou nas costas do Fernandes, entrou entre 2 marcadores, e daí a jogada aconteceu, né? E a outra foi um erro do Vitor Ramos, que o Vitor Ramos acompanhou o Rodalega. Ele quebrou a linha, né? E aí a bola no buraco que o Vitor Ramos tinha deixado, mas assim, o jogador não conseguiu concluir porque o Fernando fez a cobertura ali. Então, esse lance aí, pra mim, foi um dos lances do jogo. Sabe por quê? Porque é muito difícil. Hoje a gente vê muito isso na Europa. Muito, mas assim, muito na Europa mesmo. O defensor conseguir atrapalhar um chute. E a ação do Fernando, ela foi espetacular. Porque ele não faz o pênalti, mas ele consegue desequilibrar o jogador com o corpo normal, jogada normal, para que o jogador não pudesse finalizar equilibrado. Foi uma grande ação, mesmo. Então a gente falou aqui de um grupo que se doou do início ao fim, perdeu o Perotti no começo, 5, 6 minutos, conseguiu fazer as marcações, dobrou com 2 linhas de 4, o Thiago Real fazendo o primeiro combate. Chapecoense, taticamente, para mim, surpreendeu muito nesse jogo. Sim. Eu imaginava que a Chapecoense ia ter essa postura de defender, assim, só que quando consegue fazer o gol cedo, joga pressão pro Total, Bahia... Né? E aí... E o Bahia querendo fazer festa. Isso, e o Bahia com um jogador a mais, né? Isso, E daí Grupo City lá, observando, tem toda essa questão, né? Mas jogou a pressão completamente pro outro lado. O Bahia tem um time bem bom, hein? Bom demais, tá louco. O time do Bahia, ano que vem, com essas peças e alguns jogadores que irão chegar, eu acho que não deve sofrer tanto na Série A. Porque hoje eu vejo times na Série A bem abaixo do Bahia. Vou dar um exemplo, Atlético Goianiense. Muito abaixo. O time do Bahia talvez seja melhor que o do Atlético Goianiense hoje. Né? O time do Bahia é da B com relação ao time do Atlético Goianiense na A. Mas é um bom time. Mas a gente... Juventude, né? O Juventude também. A gente falou aqui então da Chapecoense se superar. Falamos das questões técnicas e táticas que os jogadores estiveram bem. Mas o nome do podcast hoje é O Grupo. E essa foi a resposta que o grupo deu a comissão técnica e também a diretoria em relação a algumas desconfianças que haviam dentro do vestiário da Chapecoense. Tem uma imagem que pra mim é emblemática. Inclusive a imagem do podcast. Isso aí, essa imagem aí. Ela é emblemática porque são os jogadores abraçando o Gilson Kleina na área técnica. E o elenco não faz isso quando eles não querem o técnico. Mas o futebol não existe, assim, o grupo não assimilar as ideias de um treinador e não gostar. Nesse caso, eu acho que não existe isso. Então, os jogadores, eles deram a resposta porque tiveram algumas movimentações internas ali, alguns pedidos dos jogadores que foram atendidos. E os jogadores, em contrapartida, deram essa resposta. Assim, e pedidos que são normais, sim, né? Sim. Isso acontece no futebol, né? Coisa do futebol. Do futebol. Coisa que acontece no futebol, acontece em qualquer lugar. Isso aí. Você chega lá pro seu chefe e você pede assim, chefe... eu quero tomar café gravando podcast. Por exemplo, hoje já não tem, né? Já não tem. Hoje já foi ruim. Isso. Eu já tô achando... semana passada teve café... Tem jogador aqui jogando contra. Semana passada teve café, tava frio também, tava chuvoso quando a gente gravou. E assim, eu pensei, vai ser sempre, né? Pensei também. A gente até colocou na rede social, no Twitter, que teve café, moral, resenha. E deu moral pra caralho. E o Edson, nada. Mas é aí que eu te falei, né?
Não foi o Edson, né? Não foi o Edson, pô. Nosso grande produtor, o Edson aqui, nosso editor também. A gente tá brincando, obviamente, mas a gente vai reivindicar em greve. Brincando, mas é sério, né? Nem É mais ou menos brincar. Pois é, você que gosta de tomar um mate, né? Só porque eu derrubei Mas enfim, eu interrompi pra você. Não, mas é que é isso, às vezes você chega lá pro seu chefe e você fala assim, ô chefe, vamos colocar uma maquininha de café aqui no escritório? E o chefe vai falar assim, não, eu vou colocar a maquininha do café. Mas e aí? Preciso que Mas me entrega alguma coisa aí. Aí o funcionário vai lá assim, pô, entregou a maquininha de café, eles vão aqui, ó. Claro. Vão ralar. Então, teve isso na Chapecoense, né? Algumas reivindicações normais de ajuste de trajetória. E a resposta foi essa, junto inclusive com a comissão técnica, né? Dizendo assim, ó, tinha uma pressão sobre o Gilson Kleina, e a gente não tá inventando pressão, existia uma pressão interna do Gilson Kleina, e os jogadores conseguiram dar o recado de assim, não, o Gilson Kleina não é o problema. Não é o problema o Gilson Kleina, algumas coisas que a gente precisa ajustar e tal. Até porque o jogo contra o Criciúma, vamos lá, né? Foram erros individuais. E o Kleina protegeu o elenco. E eu fiquei sabendo, Dudu, que essa foi a conversa no vestiário. Que os jogadores em reunião com a diretoria falaram que a comissão técnica não foi a responsável por resultados que não foram bons, e eles não colocaram nem a culpa na virose. Eles falaram, a gente podia ter feito melhor. Sim. A gente vai fazer melhor. Porque o jogo contra o Criciúma, cara, na segunda-feira dessa semana, a gente tá gravando o podcast na sexta. Se a Chapecoense jogasse mais 100 vezes, ganharia 100. Ganharia 100, e se não tivesse a virose. Sim. O Dr. Vinícius Mendonça, em Salvador, ele fez um pronunciamento sobre a virose. Uhum. E esse pronunciamento foi muito esclarecedor. A Chapecoense teve pouco gás contra o Criciúma. Pouquíssimo gás contra o Criciúma. Vários jogadores foram afetados por isso. E no jogo contra o Bahia, alguns jogadores foram afetados. Por exemplo, o Betinho não jogou. Não conseguiu ir pro jogo. Seria o titular. Apesar do Pablo Oliveira ter feito bem o papel, ele é o titular. Ele seria o titular. Talvez não seja agora mais. Então, eu acho que é bom a gente pontuar para o torcedor que nos ouve. A gente já pontuou isso nos programas ao vivo, né, no Golaço, segunda a sexta, 5 às 7, que o grupo fechou com a comissão técnica e o grupo está jogando pela instituição. Uhum. Eu falei isso no último podcast, assim, não vejo o grupo da Chapecoense, não é um grupo vagabundo, não. Né, no sentido Não, é isso. ruim da palavra, assim, não é um grupo que é mau caráter ou que é dinheirista. Acho que todo mundo entende ali a situação da Chapecoense, todo mundo veio para cá sabendo da realidade. Todo mundo veio pra cá, maioria dos jogadores aceitando um salário menor do que ele... Comissão técnica também, mas recebendo um salário menor do que receberia no mercado. Então eles entendem o lado da Chapecoense, né? Não viriam pra cá se não achassem que ia ter problema assim, né? Claro. Eles sabem a realidade. Então... E a Chapecoense tá pagando em dia, a Chapecoense tem que pagar em dia, ela não pode ficar devendo pra jogador, nem pra funcionário. Então eu acho que a gente... tem uma virada de chave. Na minha opinião, foi uma virada de chave. Eu acho que os 7 jogos sem vencer da Chapecoense foram circunstanciais, principalmente os últimos 2. E não tivemos o jogo contra o Londrina, né? O jogo contra o Londrina seria certamente um jogo importante. Mas eu vou falar pra você que eu tinha ficado muito pirado com relação ao jogo contra o Londrina não ter acontecido. E eu acho que eu dou graças a Deus. Porque é em meio à virose. Ia ser em meio à virose. Não, mas ia ser antes, né? Ia ser antes, mas eu não sei se os jogadores já não estavam mal, né? Eu acho que não. Eu acho que tudo isso aconteceu a partir de Maceió, né? Mas deu tempo de fazer esses ajustes que a gente tava falando, né? Exatamente. Enfim. Acho que tudo acontece como é pra acontecer. Como é pra acontecer. A gente não tem porque ainda... A crise seria absurda, por exemplo, se perdesse pro Londrina. Ou empatasse, perdesse. Ia ser uma crise absurda. A timeline realmente é Londrina depois CSA, né? E a virose veio depois do CSA. Ia ser uma crise absurda. Absurda mesmo. Talvez o Kleina nem tivesse mais aqui daí, pro jogo contra o Bahia, né? Pois é. Porque assim, né? Vamos lá, perde pro Londrina. Empata com o CSA e perde pro Criciúma. Eu acho que aí poderia ter azedado o caldo pro professor. Que daí não pode o jogador falar, não é culpa dele, que daí... que daí não há o que sustentar, né? Por exemplo, a derrota contra o Criciúma, internamente você tem não é uma desculpa, mas internamente você tem
uma resposta a dar à diretoria. Por que não rendeu como deveria render se jogou contra o Bahia daquela maneira que jogou em Salvador. Chapecoense hoje é meio de tabela, 11ª colocada, mas durante o final de semana pode perder 2 ou 3 posições, dependendo aí dos resultados. Lembrando, a Chapecoense tem um jogo a menos. Sim, se perder posições é por conta do jogo a menos. Isso. Tem um jogo a menos que vai pagar contra o Londrina, então a gente não tem a data definida do jogo contra o Londrina. Com a música, Edson, meu querido editor, do Eduardo Florão, a gente vai falar de Chapecoense e CRB. Anselmo Ramon, vem aí. Então vai ser Pablo Vittar. Então Pablo Vittar vai passar mal. Sabe? Vai passar mal. Acho que essa aí, porque daí tem a questão da virose. Vai passar mal. Boa. Pablo Beleza, Vittar. Então depois Pablo de Pablo Vittar a gente vai falar aqui de Chapecoense e CRB. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente num pedido informal. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente num pedido informal. Vai passar mal. Ai, papai. Muito bem, com Pablo Vittar aqui, escolha do Eduardo Florão, a gente vai falar de Chapecoense e CRB, próxima rodada do Brasileirão Série B aqui em Chapecó. O pessoal já tá mandando mensagem no Instagram por causa do Pablo Vittar, tenho certeza. Não. Pablo Vittar é um baita artista, né? Sim. Vai passar mal. Não, Edson? Sim, é uma baita artista, né? Ou é um baita artista? Eu não sei como ele gosta de ser chamado. A Pablo, né? É uma baita artista, então, a Pablo Vittar. Terça-feira, a Chapecoense abre a 14ª rodada do Brasileirão contra o CRB, que hoje se encontra na 14ª colocação, mas vai jogar ainda na 13ª rodada contra o Ituano em casa. Hoje. Sabe que eu tava vendo uma resenha de que o Maicon estão tentando viabilizar a rescisão de contrato dele. Já? Que é isso? Que o salário é alto e não tá rendendo e não tá querendo. Pois é. Será que na Chape ele é... Eu não sei qual é o nível de liderança que existe no CRB. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Se tivesse na Chape, eu acho que junto com o Léo ele exerceria uma liderança boa, né? E eu acho que o Léo não deixaria esmorecer. Também acho. Mas não tô no vestiário do CRB, né? O elenco puxa pra cima, né? Isso, exatamente. Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo. Eu acho que o Vitor Ramos tá ganhando muitos créditos com a torcida da Chapecoense, porque tá sendo sério, tá trabalhando. É óbvio que o jogador tem a sua vida particular, mas está entregando. E eu acho que ele também pensa, que ele olha pro lado ali, o Léo, né? O Léo já foi campeão de tudo. Vou entregar menos que o cara? Sim. Né? Não dá, né? Não dá pra entregar menos que esse cara aqui. Ficou 2 anos sem jogar o Léo, né? Enfim, eu acho que a liderança, ela ajuda também a você fomentar coisas boas no seu elenco. Acho que aqui talvez ele estivesse rendendo, né? E eu acho que ele já fez os números de jogos da Série B que não permitem sair de lá para um time da Série B, né? Que é o caso de outros jogadores aí que são da Série B, que vão eventualmente negociar com o time da Série C, né? Exato. Saiu, por exemplo, tem uma possibilidade do Diego Jardel no Vitória. Uhum. Né? O Diego Jardel que tá no Brusque, já fez 9 jogos na Série B pelo Brusque, então... O CRB, a gente tá gravando na sexta-feira à tarde aqui na Voz Produtora. Ele fez 4 só, o Maicon. Só 4? Na Série B. O CRB tá na 12ª colocação, uma posição abaixo da Chapecoense, com 14 pontos, mas um jogo para pagar, que é contra o Ituano, hoje, 9h30 da noite no Rei Pelé. Se vencer, o CRB vai passar a Chapecoense, vai fazer 17. Mas onde eu quero chegar com isso? Vem jogar em Chapecó, Chapecoense com 15, um jogo a menos, enfrenta o CRB. Se vencer o CRB aqui, passa o CRB. 18-17 com um jogo a menos. Sim. Então é um jogo extremamente importante para a Chapecoense nessa terça-feira em Chapecó. Mas é aquilo, né? Não dá para criar muita expectativa. Eu tô com expectativa 0. Eu acho que tem que... Posso falar a real, meu? Pode. Tem que cagar a pau os caras do CRB.
sentar-lhe o relho. Desde o início. No bom sentido, né? No bom sentido. A intensidade que teve contra o Bahia tem que ser intensidade que tem que colocar no jogo contra o CRB. Porque aí a técnica ela vai embora, aí você vai ganhar... A Chapecoense tem que arrancar uma vitória no grito aqui em Chapecó. Na força do ódio. Na força do ódio, entendeu? Pra tirar essa zica, pra sair de uma vez com esse lance de não ter vencido ainda, nem na Série A do ano passado, nem na Série B desse ano. Então eu acho que na força do ódio a Chapecoense, e assim, tudo no bom sentido, né? É a luta no jogo, é o combate, obviamente, no esporte. A Chapecoense tem que fazer isso aí contra o CSA. Vou dar um exemplo. Primeira coisa que o Vitor Ramos tem que fazer é uma pegada já no Anselmo Ramon, já na primeira bola. O Anselmo Ramon já ficou de costa, já dá a pegada. Ele não gosta de jogar com um cara que... Incomodando ele, cara. Porque ele já vai soltar o cotovelo. Ele já se irrita, ele já solta o cotovelo. Então eu acho que a Chapecoense tem que jogar de forma inteligente contra o CRB. E você ter que ir contra os principais pontos de um clube faz parte da partida. Eu acho que o Anselmo Ramon é um deles. Anselmo Ramon é um deles. Sabe quem mais está lá no CRB? Quem? Fabinho. Meu Deus. É isso. Eu acho que tem que ser na força do ódio esse jogo contra o CRB. Vou passar o último time do CRB na vitória contra o Vila Nova. Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão. William Correia, Iago, Rafael Longini, Richard, Fabinho e Anselmo Ramon. 2 jogadores que eu acho que a Chapecoense tem que ter cuidado. Anselmo Ramon e William Correia. Mas são 2 jogadores que não gostam de jogar incomodados. William Correia eu acho bom jogador. Também gosto dele, mas você já percebeu que ele não gosta de jogar incomodado? Sim. Se tem alguém calçando ele sempre é um cara que também se irrita com o jogo. São os 2 jogadores que têm mais ou menos o mesmo temperamento. Tá aí, ó. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Pessoal que nos escuta aí, pessoal da comissão técnica. Mas com certeza eles já sabem disso, né? Os analistas. Anselmo Ramon, eu vi na Série A, no Campeonato Brasileiro, ele jogando pela Chape, como ele se afetava durante um jogo, porque o jogo na Série A é pegado. Uhum. Os caras sentam a botina, cara. Não adianta. Ele se sentia muito incomodado. Muito incomodado. Ele não conseguia render. Com os companheiros ainda. E ainda tinha, né, um time ao lado bem limitado. E a Chape que não tem o Perotti, né? Que não tem o Perotti. Vai ter pelo menos uma mudança. Deve ter o Jonathan, né? Se o Jonathan se recuperar. O Jonathan ou o Derek fazendo a referência. Enfim. Eu acho que não vai mudar muito, né? O Rangel vai trazer, obviamente, essas informações durante o final de semana. Chapecoense que treina na sexta, hoje à tarde. Treina domingo, treina sábado, treina domingo e treina segunda. O Rangel vai trazer as informações, mas eu acho que não deve mudar muito a formação. Bastante tempo de treino, tá, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. Graças a Deus, né? Dá pra trabalhar legal, Dá pra descansar jogador, dá pra trabalhar legal. O Roney acho que ainda não volta, né? Nessa partida, então deve ser Pablo ainda. Léo e... A lesão do Roney é pubalgia. Léo e Vitor Ramos, Fernando na esquerda. Eu acho que ele não vai voltar com o Betinho. Eu acho que é Marcelo Freitas e Pablo Oliveira e Thiago Real, porque o Claudinho também não reúne condições. E no ataque eu acho que vai ter uma chance pro Jonathan e Derek e Christian. Eu acho que vai ser por aí. Vai ser legal de ver o jogo. Vai ser legal. Daniel Apolito, que é o técnico do CRB, é um técnico bem ofensivo. Bem ofensivo. Gosta de controlar o jogo também, né? Bom técnico. Mas é um jogo vencível. Eu acho que é um jogo que a Chapecoense ela tem que incutir o espírito que teve na Bahia. Mas eu acho que vai perder. Vai dar 6-1 pro CRB. Tô baixando a expectativa pra ver se a Chape... Teve um ouvinte no Golaço que... Deve ser nosso ouvinte aqui também, obviamente. Falou 6-1, que falou 6-1 pro Bahia. E teve um outro que chamou a gente de Papai Noel. Que também deve ouvir podcast. É porque o Pablo Oliveira, ele é de Natal. Aí por isso, né? Que a gente é Papai Noel. Exatamente. Mas enfim, é um jogo que dá pra vencer. Chapecoense não deve ter essas alterações, a não ser que alguma coisa aconteça de última hora. E se vencer o CRB hoje eu digo na rodada, com um jogo a menos, eu começo a acreditar de novo. Não, eu não. Não. Esse ano eu não quero... Não quer acreditar em nada. Se ganhar do CRB, ô Fazolinho, vão faltar 27 pontos.
É isso. Mas acreditar nisso eu quero dizer. É isso. 27 pontos pra evitar o rebaixamento. Acabou. Pra mim, o importante é que a Chapecoense faça uma campanha boa. Vou ser bem sincero contigo. Assim, a Chapecoense pode até não subir. Pra mim também não. O meu medo é que a Chapecoense fique tipo o Santa Cruz. Fique lá morcegando na Série B, sem muita pretensão. E daí, quando cair, não volta mais, entendeu? Sim. Então, o importante é que a Chapecoense faça campanhas regulares, assim. Eu falei aqui desde o início do campeonato que eu acho que a gente vai ter aí um vislumbre das brigas no Campeonato Brasileiro da Série B a partir da 19ª, 20ª rodada. Mas eu vejo alguns parâmetros aqui que já estão sendo demonstrados. 2 deles, Ponte Preta, Guarani e Vila Nova vão ficar por ali. E o Vila Nova também. E aí eu vejo muito... O Guarani eu acho que não, mas o Ponte Preta e Vila Nova... o Guarani tem potencial, mas o Guarani não... sabe aquele time que vai e não consegue sair, consegue sair, pensa que vai sair na próxima, não sai. E eu vou falar pra vocês, hein? Eu acho que o Brusque e o Londrina ainda vão dar uma oscilada. Eu acho que eles não merecem, assim, não é que não merecem, mas eles não vão fazer parte dessa tabela no miolo aqui. Eu acho que a Chapecoense vai continuar ali. Porque, por exemplo, eu acho que hoje o Criciúma vence o Brusque. Sim. Criciúma e Brusque no Heriberto Rios. E aí o Brusque fica com 13 pontos a 1 ponto só da zona do rebaixamento. Com o mesmo número de jogos, tudo certinho. A realidade do Brusque é essa aí, amigo. Vai brigar pra não cair. E eu achei que o time da Chapecoense... Bom, no Catarinense o time da Chapecoense era bem pior que o do Brusque, né? Bem pior que o do Brusque. Pior. O Brusque deitou aqui em Chapecó. Sobrou, né? Sobrou. Ganhou como quis aqui na Arena Condá. Enfim. Dudu. No fim foi bom o Chape ter caído fora nas quartas. Né? Foi bom. Eu fico pensando, vai que chega na final, né? Foi bom porque... O final foi Brusque e Camboriú? Porque o Catarinense, ele é um campeonato que ele não ajuda muito os clubes. Porque a Chapecoense chegou na final do ano passado e todo mundo achou, 2, 3 ajustes aí na Série A a gente fica. 15 pontos. Uma vitória. Não, mas ano passado foi exceção, né? Sim, mas chegou numa final do Catarinense. Foi um clube finalista de um estadual. Não, podia ter ganho, né? E podia ter ganho. Não ganhou porque lá contra o Avaí levou um golzinho. Primeiro que o Kehler levou um gol no... Insistiram com o João, né? Com todo respeito ao João Paulo, eu acho um goleiro com muito potencial, mas não deram tempo de jogo pro Kehler, né? Daí quando o Kehler entrou... Aí tocaram ele na fogueira. Engoliu. E depois levou um golzinho no final no jogo lá, né? E aí no jogo aqui não teve força. Não jogou nada aqui. Jogou nada aqui. Mas chegou na final e acabou não fazendo nada na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano a Chapecoense não foi bem. Deitou. Esse ano a Chapecoense não foi bem no Catarinense. A Chapecoense flertou aí com várias atuações ruins. Teve várias atuações ruins. E aí a diretoria entendeu, a gente precisa contratar muito jogador aí pra fazer uma Série B segura. Então é isso. E esperar o que da Chapecoense pra gente finalizar no jogo contra o CRB na próxima terça-feira? Eu sou sincero, Faloninho, eu espero pelo menos a dedicação que teve lá contra o Bahia. É isso aí. Se tiver isso aí, amigo, o resto é natural. E você acha que vai perder? Eu acho que vai perder de 6-1. Eu tô jogando a expectativa pra baixo, né? Bem pra baixo. É óbvio que eu quero que o Chapecoense vença, né? Claro, todo mundo quer. Tá louco. Mas eu vou pro estádio sem expectativa alguma. Eu vou pronto pra... Vai pronto pra derrota. Não, vou pronto pra derrota. Pronto pra comentar a derrota. Sim. É isso então, gente. A gente falou aqui no nosso Pode Mais sobre Chapecoense e Bahia e também sobre Chapecoense e CRB, 19 horas, Arena Condá, encontro marcado com o Canal Mais Esportes, a redação esportiva da Rádio Oeste Capital, na Arena Condá. A gente fica por aqui com o nosso Pode Mais. Na semana que vem a gente tem mais. Vamos falar sobre Chapecoense e CRB e sobre a próxima rodada também do Brasileiro da Série B. A gente está afunilando aí a Série B em sua reta final.
de primeiro turno, as abóboras estão se ajeitando nas carroças e a gente vai trazer um vislumbre e uma ideia do que vai ser esta Série B do Campeonato Brasileiro nas próximas semanas para você aqui no nosso Pode Mais. Se você quiser interagir, Twitter no Dudu Florão, Fazolin Daniel e também nos arrobas do canal Mais Esportes no Twitter, Facebook, e você pode se inscrever também no nosso canal no YouTube. Quer comentar aqui, quer participar com um comentário, faça seu comentário e poste a hashtag o Edson não fez o café. Isso, exatamente. Pra Brahma Duplo Malte, Bramosidade é a cremosidade que só a Brahma tem. Distribuída pela ACB Bebidas, hoje foi sem café aqui na Voz Produtora. Obrigado, Edson.